Gravação iniciada, presidente. Ok. Retornando agora à tarde, à pauta do dia 23, vamos dar preferência aos processos dos quais existem os advogados, patronos, estão aguardando. Nesse caso, eu vou fazer a convocação do processo 162 da pauta, do relator é o Dr. Carlos Pantaroli. Eu peço que é um acompanhamento, só acompanhamento, não é, a princípio não há sustentação. A advogada Kelly de Aquino. Eu peço a mesa para convocar a advogada, por favor, para a sessão. Farei a convocação, presidente. Obrigado. Item 162 da pauta, doutora Kelly. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 162 da pauta, doutora Kelly. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Fiz a convocação, presidente. Tá, obrigado, vou aguardar. Está entrando aqui. Boa tarde, doutora Kelly. Bem-vinda aí à nossa sessão, tudo bem? Nos escuta? Boa tarde, tudo bem? Estou escutando. Perfeito. A senhora vai só fazer o acompanhamento, não é isso? Então nós vamos já... Perfeito. Então nós só acompanhamento. Ok, então estamos antecipando a pauta em sua homenagem. Quem vai ser o relator do processo é o doutor Carlos Henrique Seixas Pantaroli, a empresa Sadia, item 162 da pauta. Confirma a presença dos conselheiros Oswaldo, doutor Leonardo, doutora Fernanda, doutora Maria Eduarda, doutor Lázaro e doutor Carlos Henrique Pantaroli, que é o relator, está ausente, por enquanto, o conselheiro Lázaro. Sendo assim, eu peço a palavra... Conselheiro Ronaldo. Ronaldo, perdão. Poxa, dessa vez eu não podia deixar passar, não. O doutor Lázaro está aqui. No normal eu ignoro essa troca de nome, mas agora eu tinha que fazer essa ressalva. Desculpa. Doutor Ronaldo. Então eu peço agora, com a palavra, doutor Pantaroli, doutor Castro, para continuar com a nossa sessão, iniciar a nossa sessão pelo item 162. Com a palavra, doutor. Obrigado. Então, boa tarde. O processo é relativamente simples, então eu vou resumir o relatório. É um processo de compensação, dado início com manifestação de inconformidade contra um despacho decisório que indeferiu a compensação sob a alegação de que o crédito estaria vinculado ao pedido de ressarcimento indeferido no processo de final 15. Em manifestação, a empresa argumentou que deveria ser afastada a ilegal coação que foi imposta, no que tange a proibição do direito ao crédito IPI advindo da aquisição de insumos para a composição de seus produtos industrializados a alíquota zero, pedindo o reconhecimento integral do crédito, a homologação da compensação com as devidas atualizações. Então, eu assento aqui que a decisão de primeira instância indeferiu a compensação porque ela estaria vinculada a um pedido de ressarcimento em outro processo que foi objeto de indeferimento. E os argumentos do recurso voluntário, eles reproduzem basicamente os argumentos da manifestação de inconformidade. Esse é apertada síntese, o relatório. Por favor. Então, em súmito recorrente contra acordo que confirmou a não homologação de compensação sob o fundamento de que o direito ao crédito analisado no processo administrativo final 15 restou definitivamente indeferido. Procedi à análise do processo de final 15 que versa sobre o ressarcimento do crédito IPI empregado neste processo para fim de compensação de COFINS e verifiquei que, de fato, transitou em julgado no âmbito administrativo decisão denegatória do crédito. Verifiquei ainda que consta dos autos decisão judicial igualmente desfavorável ao contribuinte. Também procedi à análise do processo de final 75, no qual foi formalizado auto de infração para lançamento do saldo devedor de IPI, apurado por ocasião da análise do direito creditório pleiteado. E verifiquei que a decisão final foi desfavorável ao contribuinte, não sendo conhecido seu recurso voluntário por intempestivo.
Estando diante de compensação que emprega crédito definitivamente indeferido e, portanto, juridicamente inexistente, nada há que prover. Acertada a decisão de piso ou manter rígido o despacho decisório de não homologação e, diante do exposto, voto por conhecer o recurso e no mérito negar provimento ao mesmo. Coloca em discussão, eu gostaria de fazer alguma colocação. E não havendo colocações, vamos então passar para a votação. Doutor Lázaro, como vota? Acompanho o relator. Doutor Oswaldo, como vota? Como relator. Doutora Fernanda, como vota? Acompanho o relator. Doutora Maria Eduarda, como vota? Com relator. Doutor Leonardo? Oi, tá me vendo? Tá sem som, doutor. Audível. Som, tá desligado, tem que ligar o som. Calma. Tá, o seu som pra gente tá desligado, Gitse. Você não consegue ligar. Ele sabe. Entendeu? Ele entendeu, ele só não tá conseguindo ligar mesmo. Pediu um minuto. Entendi. Caramba, eu não vejo a hora de voltar à nossa sessão presencial. É verdade. E botava uma barreira de acrílico entre cada cadeira ali e voltava mês que vem. Deixava a janela aberta também, né? Pode ser, janela aberta, todo mundo de máscara. Eu fui de máscara. Eu fui de máscara. Você lembra que eu usei a máscara? Ou eu até me submeteria a ficar lá sem ar-condicionado. Você lembra disso que eu usei a máscara? Lembro, sim. Eu fui preventivo. Só porque eu um bom médico. Ele me orientou, senão... Pronto, estão me ouvindo? Bem-vindo. Tá, estamos ouvindo. Você conseguiu acompanhar? Era só vez. Acompanha o relator, tá com esse problema aqui. Acompanha o relator. Então, vou proclamar o voto. A turma, por unanimidade, decidiu em reconhecer do recurso e, no seu mérito, negar provimento. Ok, doutora? Muito bem-vindo. Obrigado pela sua participação. Eu vou retirar a senhora, então, da sala. Uma boa tarde. Boa tarde. Até a próxima. Obrigada. Sucesso. Tchau. Boa tarde. Boa tarde. Muito bem. Agora, Léo, é contigo. O que você quer que a gente faça? Eu quero que vocês me acompanhem. Você tá no telefone, é isso? Eu tô no telefone. Tá, beleza. A placa de rede, ela parece que queimou, eu vou ter que ir até o cérebro, alguma coisa assim, então vai ter que ser por aqui. Eu enviei para vocês... Deixa eu falar, só para você saber, tem o teu laptop de trabalho? Teu desktop? No meu celular. Não, é porque se fosse o teu computador, eles trazem em casa. O meu ProBook deu problema e eu recebi, viu, pessoal? Eles têm uma garantia, o pessoal manda, vem aqui, foi legal pra caramba. Só pra vocês saberem, se tiver problema com o computador, tem como fazer. Eu consegui, tenho contato e tudo. Bom, falado isso, vamos lá. Então, eu enviei para vocês pelo grupo do WhatsApp. Se alguém puder fazer a gentileza. Eu vou fazer, pode deixar que eu estou fazendo isso. Eu vou pegar e já vou botar na página. Só um minutinho, por favor. Você já botou no grupo? Já, né? Tá chegando aqui, né? Já foi. Vê se chegou para você. Só um minutinho. Meu problema é que minha tela celular está congelando. Aí Chegaram 3 processos aqui, Léo. Ok. Eu vou baixá-los direto do telefone para a pasta. WhatsApp. CAF. Apareceram 168, 166 e 165, é isso? Exato. Você mandou 2 da Dell, então eles são diferentes, né? Eles são processos diferentes, mas o resultado, se eu não me engano, é acolhimento de diligência dos dois. É a mesma coisa. Você mandou mais algum, não? São 3, né? Tem Piranga também, que é o próximo. Eu recebi 68, 66 e 65. Fechado? O 67 é Gatos, que foi retirado de pauta a pedido da Procuradoria. Tá, então beleza. Então deixa eu só salvar isso aqui primeiro. Arquivo, salvar como. Basta ter. Câmara 2020. Setembro.
Estou botando a minha pasta, hein, pessoal? Salvei um. Vou baixar o outro agora. Tá. 2788 já foi. Agora, 2012, 13 é o 65, não é isso? É. Salvar como. Que tem um delay aqui até eu botar na pasta. Entre o telefone. Cancelar. Não. Ué. Deixa eu ver minha pasta. Alguém consegue abrir a pasta, por favor, e ver se aparece o processo, Tom Pierre, para vocês? Aparece, Tom. Já abri, já estou com o documento aberto. Qual é o que você tem aberto, por favor? Processo. 165. Dell Computadores do Brasil Limitada. O final 2012, 13? O final 2012, 13. Ah, então eu ia gravar de novo, por isso que estava dando errado. Só um minutinho. Deixa eu ver o outro. Tá. 166. Abriu. É que eu tenho que abrir e habilitar. Aí leva um tempo. Salvar como. Pode chamar logo o advogado, né? É, pode ser. Que enquanto eu faço isso, pode ser para ganhar tempo. Boa ideia. O Fabemar, pode chamar o advogado, por favor, do 165? É o do... Você tem aí na lista? Tenho sim, farei a convocação. Obrigado. Item 165 da pauta, doutora Lívia. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Item 165 da pauta, doutora Lívia. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar mensagem privada no chat. Boa tarde. Tudo bem, doutora Lívia? Tudo bem? Nós estamos só fazendo aqui um acerto de informações, que é lá do sistema, que está ruim com o conselheiro, que é o relator, e estou botando aos demais aqui o processo para vista, para o pessoal acompanhar. Está tudo certo, já está colocado na pasta. Então, vamos retomar a nossa pauta agora, indo diretamente para o processo da pauta 165. O relator é o doutor Leonardo, a empresa Dell Computadores e a advogada que vai fazer a videoconferência é a doutora Lívia Troglio. E, então, eu já faço a palavra, então, adianto a palavra ao doutor Leonardo. Doutor Leonardo, ele acabou de sair aqui, vamos ver se ele... Bem-vinda, doutora. Doutor Leonardo, o senhor está sem imagem. Sem imagem? Vou sem entrar de novo, então. Doutora, a senhora tenha um pouco de paciência, que nós estamos com problema de estabilidade na rede do colega em São Paulo e, eventualmente, acontecem essas quedas de sinal ou da dificuldade. Doutor? Perfeito. Bem-vindo novamente. Foi um tombo leve. Então, eu peço a você, doutor, que siga com a palavra e com a relatoria do processo da Dell, então, por favor.
Pois não, presidente. Seja bem-vinda, doutora. É um despacho decisório. Eu começo pelo 165 da pauta, que resultou de diligência efetuada para apuração de legitimidade do pedido objeto do presente processo e também do pedido relativo ao primeiro trimestre de 2007. Na verdade, esses dois processos da DEL, então, eles são um pouquinho diferentes. Os dois são retornos de diligência e eu começo por esse. Esse daqui, o número 165 da pauta, é uma manifestação de conformidade, foi apresentado pela requerente a despacho decisório que indeferiu o pedido de ressarcimento de crédito IPI e não homologou as compensações. O contribuinte apresentou pré-comp no valor de R$ 1.600.000 referente ao saldo credor do IPI, primeiro trimestre de 2007. A unidade em Campinas indeferiu o direito creditório e exigiu débitos não homologados no principal, multa e juros. Se não consta na informação fiscal, foi lavrado auto de infração e resultou na reconstituição da escrita fiscal e consequente extinção do saldo credor ressarcível ao final do trimestre. Foi constatada a falta de lançamento de imposto por ter o estabelecimento promovido saída de produto tributado com redução da alíquota de IPI, razão de uso indevido de benefício fiscal previsto na Lei 8248 e alterações, uma vez que não foram encontradas portarias conjuntas MCT e Ministério da Fazenda, em nome da contribuinte, identificando tais produtos. O auto de infração foi formalizado no processo final 17, a contribuinte foi cientificada e apresentou manifestação de conformidade com as seguintes alegações. A auto de infração foi objeto de impugnação, está pendente de julgamento na esfera administrativa. O presente processo deve ser suspenso até o efetivo julgamento do auto, contestando mérito os motivos alegados pela fiscalização para a lavratura do auto e, após a improcedência do auto, o despacho decisório deve ser reformado. Por fim, requer o recebimento da presente manifestação, suspendendo-se a exigibilidade do crédito. Em 2014, a 12ª turma da DRJ de Porto Alegre proferiu o acordo do número tal, de relatoria tal, que entendeu por unanimidade de votos, declarando definitivas as glosas não contestadas, julgar improcedente a manifestação de conformidade, declarando definitivo o despacho decisório e improcedente a manifestação, indeferindo o crédito pleiteado, nos termos da ementa abaixo transcrita, faço a transcrição. O contribuinte depois de recurso voluntário reiterou as razões da impugnação e, em sessão realizada em fevereiro de 2019, nós proferimos a resolução número tal, em que essa turma decidiu por unanimidade converter o julgamento de diligência para que a unidade proceda à juntada da decisão administrativa irrecorrível do processo administrativo final 17 e relatório conclusivo. Em atendimento à diligência, a unidade de preparo prestou as seguintes informações. A fim de atender ao solicitado, por meio de demonstrativo de excedente de crédito básico em anexo, promovemos uma nova reconstituição da escrita do contribuinte até a data da transmissão do pedido em análise. Na reconstituição, desconsideramos os valores lançados de ofício no processo final 17 em razão do cancelamento. Para tanto, os saldos do livro do IPI, em conta gráfica de folhas tais, foram acrescentados os valores sequenciais dos pedidos de ressarcimento, transmitidos em datas anteriores, ainda que se refiram a trimestres posteriores à hora analisados. Verificou-se que, 1. O saldo passivo de ressarcimento no primeiro trimestre de 2007 de R$ 1.600.000. 2. O valor passivo de ressarcimento foi totalmente consumido por débitos escriturados na escrita fiscal em junho de 2007. Constata-se que a interessada não faz jus ao excedente de crédito pleiteado no pedido de ressarcimento número tal. Trago aqui a transcrição. A recorrente apresentou petição e teceu as seguintes considerações. Eliminando-se da escrita fiscal da recorrente os débitos considerados decaídos por decisão definitiva do CARF no alto, ou seja, R$ 1.300.000 relativos a março de 2007, esperava-se que a integralidade dos créditos cujo ressarcimento foi requerido no PER fosse reconhecida e, consequentemente, homologadas as compensações da DECOMP. Todavia, com a devida vênia, não procedeu à autoridade fiscal, conforme determinado por este Conselho, no ponto, na medida em que nenhum impacto reconheceu no processo administrativo final 17 sobre o presente processo de ressarcimento, afastando-se, pois, a diligência à motivação do despacho decisório. De acordo com o que se observa na decisão definitiva do processo final 17, em que, controvertida a questão prejudicial, a integralidade dos créditos tributários lá constituídos foi cancelada, em parte pela decadência e, em parte, porque não houve aplicação indevida do benefício da lei de informática. É fato incontroverso que a requerente registrou na sua escrita débitos de IPI no mês de junho de 2007, mas também é incontroverso que o saldo credor de IPI, apurado ao final do primeiro trimestre de 2007, foi regularmente tornado sua escrita a fim desse período, de modo que os créditos acumulados no final do primeiro trimestre de 2007 não foram utilizados para o pagamento de débitos de IPI de junho do mesmo ano. A informação, ao invocar novas razões para negar o direito à homologação das compensações feitas pela recorrente, com o saldo credor de IPI
referentes ao primeiro trimestre de 2007, implica, sem dúvida, a violação das disposições do 146. Subsidiariamente, sustenta a aplicabilidade dos artigos tais da IN 1717 de 2017. É o relatório, presidente. Agradeço o seu relatório e agora eu vou passar à doutora Lívia a palavra para fazer a sua sustentação. A doutora tem 15 minutos, por favor. A senhora pode se apresentar e fazer a sustentação. Obrigado, viu, doutor? À vontade. Boa tarde, obrigada. O relatório do caso ele foi perfeito, enfim, não tenho muito a acrescentar com relação às razões que nós defendemos em favor da DEL, e até para não me tornar repetitiva, na verdade, a situação tanto desse processo quanto do próximo item da pauta, que tem um suporte fático muito semelhante, elas acabam sendo as mesmas. Nós temos aqui, em primeiro lugar, um pedido de ressarcimento de IPI do primeiro trimestre de 2007 e, no caso seguinte, no primeiro trimestre de 2008. Em ambos esses casos, o despacho decisório ele teve a seguinte motivação: eu não reconheço o crédito pleiteado como passível de ressarcimento por trimestre, né, de referência de cada processo, em virtude de débitos que foram constituídos naquele auto de infração no final de 2012 e 2017, que abarcou tanto o período de 2007 até 2008. Especificamente com relação ao primeiro processo, os débitos constituídos no auto de infração foram considerados decaídos. E no caso de 2008, eles acabaram sendo cancelados pelas razões de mérito de improcedência do auto de infração. Qual a diferença deste processo que estamos tratando agora para o do ano seguinte? De fato, a questão que se discute aqui é a ordem cronológica de transmissão dos pedidos de ressarcimento. Por quê? Esse pedido de ressarcimento de IPI do primeiro trimestre de 2007, ele foi transmitido depois do período do pedido de ressarcimento do segundo trimestre de 2007. Então, nessa diligência fiscal realizada depois da determinação dessa turma, enfim, no início do julgamento desse recurso voluntário em fevereiro do ano passado, entendeu a autoridade fiscal que deveria puxar para frente os débitos que eram objeto da compensação feita no segundo trimestre de 2007 e considerar que, em que pese o reconhecimento dos créditos fosse integral, os exatos 1.600.000 que a DEL pleiteou em ressarcimento fossem efetivamente devidos para esse trimestre em ressarcimento, entendeu que esse valor ele já teria sido consumido antes de poder ser compensado com os débitos indicados no PERDECOMP, ele teria sido consumido por débitos de IPI de junho de 2007. E por conta disso, então, em que pese o reconhecimento integral do valor pedido em ressarcimento, as compensações permaneceram sem nenhuma homologação. Diferentemente, nós não temos esse problema no próximo item da pauta. Essa questão da ordem cronológica de transmissão dos PERs não implicou o mesmo raciocínio e lá tanto os créditos foram reconhecidos na integralidade quanto as compensações foram homologadas exatamente na medida em que pedidas, porque não se entendeu que, por hipótese, algum outro débito, não aquele objeto das DECOMPs, teria consumido os créditos reconhecidos, então, na totalidade. O que eu gostaria de destacar, até que o senhor relator já destacou, é que essa era uma situação que já existia quando do despacho decisório. A DEL, realmente, ela não respeitava a ordem cronológica de transmissão dos PERs para fazer as suas compensações. Às vezes ela, enfim, baixava da sua escrita fiscal o valor pedido em ressarcimento, mas não fazia imediatamente a transmissão do PER e as consequentes compensações. Mas o fato é que em cada um desses PERs, tanto do primeiro trimestre de 2007 quanto do primeiro trimestre de 2008, o valor dos créditos foi considerando a baixa daquele PER de IPI transmitido nos períodos imediatamente anteriores. Então, na sua escrita fiscal, nunca se utilizou crédito de IPI que não fosse o de referência do período para compensar com os débitos objeto da DECOMP. Então, é uma questão que, fosse o caso, deveria ter sido considerada no despacho decisório, porque ela já existia, então, nós não estamos falando de nenhuma situação nova. E naquela época, quando proferido o despacho decisório,
preferiu a autoridade fiscal deixar de homologar as compensações por efeito não dos débitos declarados pela própria DEL, ou enfim, escriturados originalmente na sua escrita, mas por conta dos débitos objeto daquele auto de infração cancelado. Então, o motivo de resignação da DEL consiste nessa alteração da motivação do despacho decisório, porque outrora se definiu que a compensação não era possível por conta de débitos que foram constituídos de ofício num auto de infração. Mas essa feita, quando do retorno do processo em diligência, estão sendo considerados débitos que já estavam escriturados à época do despacho decisório, para deixar de, enfim, permitir o ressarcimento desses créditos como créditos passíveis de compensação com os débitos compensados. Então, é uma questão que já existia, que possivelmente, talvez naquela oportunidade, a autoridade fiscal tenha percebido que, apesar dessa questão da ordem cronológica de transmissão dos perdecontos, jamais afetou a composição do saldo credor da DEL e não incluiu como motivo para negar a homologação daquelas compensações. Então, até essa oportunidade, a empresa não tinha sequer podido se manifestar a respeito dessa matéria, que até causa um prejuízo para a sua defesa, porque não foi discutida na primeira instância. Então, o motivo que leva à resignação da DEL nesse processo não é mais o motivo pelo qual foi interposto o recurso voluntário. O motivo pelo qual se discute esse processo nesse momento é a diligência que inovou com relação às razões que foram consideradas no acórdão da DRJ e no despacho decisório original. Então, o que se defende aqui é que nessa diligência não poderia ter havido um afastamento dos motivos do despacho decisório, porque não pode alterar a motivação do despacho decisório por conta de uma apreciação diversa de um fato que já existia ao tempo da definição do motivo pela não homologação das compensações que agora se apresenta mediante diligência. Então, são essas as razões pelas quais se pede o retorno do processo para uma nova diligência, em que não sejam consideradas razões que não foram à época adequada, quando da aprovação do despacho decisório, dentro do prazo de 5 anos, contado da transmissão do PERDECOMP. Então, por isso que se espera esse retorno da diligência com relação ao processo, que é o item 165 da pauta, e, se for o caso, também no caso 166 da pauta, porque nós veremos que, se a diligência for feita de forma adequada, ela acabará abarcando todo o período objeto do auto de infração 2012-17. Claro que o interesse recursal fica um pouco prejudicado no segundo processo, tendo em vista que a homologação das compensações acabou sendo reconhecida na diligência, mas o fato é que é um problema muito mais extenso e que afeta, além desses 2 processos, tantos outros mais. Então, o que espera a DEL é que a diligência fiscal seja feita de uma forma adequada com a modificação dos despachos decisórios originais, que era simplesmente os efeitos do auto de infração de IPI que alcançou os períodos de 2007 e 2008. Ok, doutor, agradecemos a sua colocação. Doutor Leonardo, não sei se ele acabou de cair aqui. Tá me ouvindo? Agora sim, o senhor estava escutando? Estava sim. A sua imagem saiu, eu tentei até fazer uma mensagem aqui. Eu não te vejo, Leonardo. Nós não vemos. Não me vê? Não, mas você escutou a sustentação da advogada? Escutei toda a sustentação. Ah, perfeito. Eu só vou pedir para você logar de novo a imagem. Deixa eu sair e voltar ainda. Por favor. Agora sim. Ok, bem-vindo. Agora o senhor tem a continuação do seu... Me perdoem, viu? Não tem problema. O problema que apareceu aqui no notebook, e para mim é muito inédito esse problema com tecnologia, eu costumo me dar muito bem com ela, mas hoje em especial aconteceu. Então, vamos lá. Ninguém tá imune. Então, vamos lá. Presente o recurso voluntário e tempestivo, preenche os requisitos formais de admissibilidade, portanto, ele conheço. Em que pese inconformismo e a excelente defesa da recorrente, o despacho decisório indica 3 fundamentos para que o crédito pleiteado não fosse homologado. Em primeiro lugar,
constatação de que o saldo credor passivo de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado. Segundo lugar, constatação de utilização integral ou parcial na escrita fiscal do saldo credor passivo de ressarcimento em períodos subsequentes ao trimestre em referência até a data da apresentação do pedido de compra. E, em terceiro lugar, redução do saldo credor do trimestre passível de ressarcimento resultante de débitos apurados em procedimento fiscal. Faço a transcrição do despacho decisório com a integralidade do seu fundamento. A autoridade julgadora de primeira instância, da DRJ, entendeu que apenas um destes fundamentos seria o suficiente para a manutenção do despacho decisório, o que não significa dizer que os demais tratam de inovação de critério jurídico, nos termos do artigo 146 do Código Tributário Nacional. Nesse sentido, haja vista a ausência de controvérsia quanto ao registro de débitos do IPI no mês de junho de 2007, não há como se garantir o crédito pleiteado. Tampouco há como se sustentar a aplicação retroativa da Instrução Normativa 1717 de 2017 para fatos geradores por ela não albergados, ainda que no presente caso pudesse beneficiar a recorrente. Ante o exposto, voto por conhecer e negar o provimento do recurso voluntário. É como voto, presidente. Ok, agradeço o voto. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? E não havendo discussão, vamos botar em votação, então. Doutor Lázaro, como vota? Acompanho o relator. Obrigado pelo voto. Doutor Oswaldo, como vota? Acompanho o relator. Muito obrigado. Doutor Carlos Pantaroli, como vota? Voto no relator. Doutora Fernanda, como vota? Acompanho o relator. Doutor Ronaldo, como vota? O som. O som, doutor Ronaldo? Doutor Ronaldo, tem que ligar o microfone. Acompanho o relator, senhor presidente. Então, vai ser proclamado o voto. A turma, por unanimidade de votos. Acompanho o voto, presidente. Perdão, doutora Maria Eduarda, desculpe, por favor. Acompanho o relator. Então, agora ratificando. Então, com o último voto da doutora Maria Eduarda, vai ser feita a proclamação. A turma, por unanimidade de votos, foi de reconhecer o recurso e negar-lhe o provimento, no mérito. Tem mais um processo? É isso? Sim. Ok. A patrona, doutora, a senhora vai continuar na sala, não é isso? Perfeitamente para o próximo, não é isso? Permanece, não é isso? Permaneço. Ok, muito obrigado. Então, o próximo item da pauta, né, vai ser... Deixa eu só olhar aqui. Esse era o 165, não é isso, Léo? É o 165, agora é o 166 também da DEL. Entendi. É que aqui, quando fizeram o registro, doutora, só colocaram a senhora para acompanhar mas está correto, é o 66 também. Por favor, pode permanecer na sala. Então, item 166 em prosseguimento, doutor. Posso? Por favor, doutor, pode começar. Prevê trata-se de despacho decisório, situado sobre as tais, proferido com base na informação da CEFIS de 2010 e termo de constatação fiscal de 2010 também, que resultaram na diligência efetuada para a apuração da legitimidade do pedido objeto do presente processo e também no pedido relativo ao segundo trimestre de 2007, objeto do processo administrativo final 12, em que reconheceu parcialmente o direito creditório referente ao saldo credor de IPI do primeiro trimestre de 2007, pleiteado por meio do decreto de compra em número tal, transmitido em 2007, que homologou parcialmente as compensações ali vinculadas, declaradas nos péritos de compras números tais. A contribuinte apresentou manifestação de conformidade, na qual argumentou em síntese que os pagamentos realizados teriam sido suficientes para a quitação dos débitos, a autoridade fiscal aceitou o pagamento dos débitos de IPI reconhecidos por meio de denúncia espontânea, com utilização do saldo credor existente à época da denúncia e complementado por meio de recolhimentos efetuados via DARF pela empresa, sem indevida a oposição do fisco aos créditos objeto do PER número tal. 3. Requer o reconhecimento integral do direito creditório e a homologação das compensações declaradas, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário na inscrição individuativa, em 12/7/2012,
terceira turma da DRJ, proferiu o acordo número tal, de relatoria da auditoria fiscal tal, que entendeu por unanimidade de votos declarar definitivas as glosas não contestadas, julgar improcedente a manifestação de conformidade, declarando definitivo o despacho decisório de folhas, conforme ementa que falta a transcrição. Presidente, eu pediria para fechar o microfone, por gentileza. A contribuinte foi intimada via postal na data tal, em conformidade com o aviso de recebimento de estados florestais, interpôs recursos voluntários de estados florestais, no qual reiterou as razões de sua manifestação de conformidade. Sessão realizada em 27 de 2 de 2019, lavrou-se a resolução número tal, em que essa turma decidiu por unanimidade de votos converter em diligência para que a Receita proceda à juntada da decisão irrecorrível do processo penal 17 e elabore relatório conclusivo. Em atendimento, nós tivemos, então, o seguinte resultado. O saldo disponível de ressarcimento para o primeiro trimestre de 2008 é de 2.700.000. O saldo permaneceu na escrita fiscal da contribuinte pelo menos até a data da transmissão do pedido. O valor pleiteado foi estornado, apartado da escrita fiscal. Da interessada faz jus à parte do excedente de crédito pleiteado no PER número tal, conforme se demonstra. A recorrente apresentou petição de folhas em que concorda com o resultado da diligência e o relatório, presidente. Ok, doutor Leonardo, agradeço a sua relatoria. Agora eu vou passar a palavra à doutora Lívia novamente, que tem 15 minutos para fazer a sustentação. Doutora, por favor. Eu até agradeço a palavra, mas com relação a esse processo, efetivamente, já abordei algumas questões da minha fala anterior, então não existe necessidade. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Então, doutor Leonardo, pode prosseguir com o voto, por favor. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor. O recurso voluntário tempestivo preenche requisitos formais de admissibilidade e ele toma conhecimento. Não havendo controvérsia entre as partes, é ratificar o valor indicado pela unidade de preparo de diligência no montante de R$ 2.737.698,85. Antes disposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o crédito montante acima indicado, então acolhendo, portanto, o resultado da diligência. Como voto, presidente. Ok. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Não havendo discussão, vamos botar em votação, então. Doutor Lázaro, como vota, por favor? Como relator. Obrigado. Doutor Oswaldo, como vota, por favor? Acompanhe, relator. Doutor Carlos Pantalori, como vota? Muito obrigado. Doutora Fernanda, como vota? Acompanhe, relator. Doutor Ronaldo, como vota? Como relator. Muito obrigado. Doutora Maria Eduarda, como vota? Correto. E eu também acompanho o relator. Sendo assim, a turma, por unanimidade, acaba por conhecer do recurso e dar parcialmente provimento a ele, com relação ao crédito no montante indicado no voto. Enfim, então, proclamado, doutora Lívia, eu vou fazer a gentileza de retirá-la da sala. Agradeço a sua participação. Uma boa tarde para a senhora, excelente dia, bom trabalho. Até a próxima, então. Muito obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Pronto. Finalizamos. Nesse caso, só uma dúvida. Fica no voto o valor ou só fala o crédito? É melhor apontar, né? Porque tem um quadrinho tão bem feito ali, né? Você está vendo, Carlos? Ele botou ali, eu ia falar o valor, né? De Coloquei parcial provimento acolhendo o resultado da diligência. Não, tá bom, ok. Bom padronizar, né? Então, agora, vamos chamar... Léo, tá firme aí, cara? Podemos chamar mais um? Que é o último. Como é que você está aí? Tranquilo? Com relação ao que é a internet? A internet, tá? Então, vamos lá. Então, vamos embora. Então, vamos chamar o item da pauta 168. A empresa vai ser Ipiranga. O Fabimar, por favor, pode chamar, por gentileza? Farei a convocação, presidente. Item 168 da pauta, doutora Kátia. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. Item 168 da pauta, doutora Kátia. Seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat.
Boa tarde. Boa tarde, doutora, bem-vinda. Tudo bom, doutora Kátia? Nós estamos antecipando a pauta para a senhora. O item da sua sustentação é o item 168, a empresa Ipiranga Produtos de Óleo. O nosso relator é o doutor Leonardo, ele que vai fazer a sustentação, ok? Isso, tá bom. Então, eu vou passar então a palavra ao doutor Leonardo, que ele vai dar continuidade ao processo aqui. Doutor Leonardo, por favor, boa tarde, pode continuar, por favor. Obrigado, presidente, seja bem-vinda, doutora. Trata-se de exigência, por meio de carta de cobrança, situada sobre as taxas de débitos de PIS, do período 2001 a 2002, confessado em DCPF, com direito creditório oriundo de questionamento judicial referente a créditos de PIS relativos ao período de apuração de agosto de 92 a outubro de 92, decorrentes dos pagamentos indevidos feitos pela empresa com base nos decretos-leis 2445 e 2449, PIS semestralidade, conforme folhas 2 a 40, num montante histórico de 7.500.000, na trave, portanto, do nosso valor limite. Segundo se depreende do despacho decisório, situado sobre as tais, elaborado em 2008, a contribuinte procedeu às compensações da CPF nos anos de 2001 a 2002, antes, portanto, do trânsito em julgado da adesão que reconheceu o crédito respectivo no processo judicial número tal, ocorrido em 5 de 9 de 2006. 2. A adesão judicial em referência a nada condena e, por conseguinte, não constitui título representativo de crédito pelo liquidez certo contra a Fazenda Nacional, requisito essencial para a realização da compensação, conforme estabelece o artigo 170 do Código Tributário Nacional. 3. Sendo as compensações em questão realizadas no período de 14 de novembro de 2001 a 15 de 10 de 2002, datas de vencimento dos débitos de PIS, operou-se a decadência do direito à restituição e compensação para todos os recolhimentos de PIS efetuados antes de 14 de novembro de 96. 4. Ineficaz a compensação do débito de PIS do período de apuração de 1 de 9 de 2002, cujo vencimento se deu em 15 de 10 de 2002, uma vez que não realizado pela via própria da declaração de compensação, e teve prefeito a não homologação das compensações. Em 28 de 92, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade, situada das folhas tais, na qual argumentou que, primeiro, com a publicação da decisão proferida pelo STF, com efeito erga omnes, não era sequer necessário ingresso em juízo para obter o ressarcimento e compensação dos valores indevidamente pagos a título de PIS, na vigência dos decretos-leis, inaplicável ao caso concreto disposto no artigo 170A do CTN. 2. Por se tratar de medida judicial ajuizada pelo impugnante antes da vigência do artigo 170A, este não serve de fundamento de validade para o caso concreto, sob pena de atentar-se contra a retroatividade da lei tributária. 3. A jurisprudência do STJ, do artigo 475N do Código de Processo Civil, reconhece em eficácia condenatória a decisões proferidas em ações declaratórias. 4. A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de considerar tal prazo como de 10 anos a contar dos pagamentos indevidos. 5. Sede preliminar, decaiu o direito do fisco de homologar as compensações efetuadas. 6. A compensação foi feita com fundamento no artigo 66 da 8383, com breve aquiescência do fisco e sem a necessidade de qualquer declaração prévia, sujeita à homologação, pois realizada em tributos da mesma espécie. PIS, faturamento, PIS, receita operacional. Em 20 de 5 de 2008, a delegacia local proferiu despacho decisório, a situação está negando seguimento à manifestação de conformidade apresentada, com fundamento do relatório fiscal de folha 175 por ausência de fundamento legal, nos seguintes termos, faço a transcrição. A contribuinte impetrou mandado de segurança número tal, tramitou na 11ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro, no qual requereu com o objetivo de ter a sua manifestação de conformidade recebida no rito estabelecido pelo Decreto 7235, tendo sido a liminar deferida e a segurança, enfim, concedida, determinando, inclusive, a suspensão da exigibilidade dos débitos, conforme cópias situadas nas folhas tais. Em 29 de 11 de 2011, foi proferido o acordo PRJ situadas nas folhas tais pela 5ª turma da DRJ Rio de Janeiro, da 8ª região, que julgou por unanimidade de votos nos termos do voto relator improcedente à manifestação, nos termos da emenda abaixo transcrita, faço a transcrição. A contribuinte, intimada da decisão em 6 de 10 de 2014, por meio da Caixa Postal Eletrônica, em conformidade com o termo de abertura de mensagens situadas folhas tais, interpôs em 5 de 11 de 2014 recurso voluntário, situadas as folhas tais, no qual reiterou as razões defendidas em sua impugnação. Observe-se, ademais, não restar qualquer dúvida a respeito da exata intimação da contribuinte, conforme o termo abaixo recortado. Recorta aqui o termo de abertura do documento, dia 6 de 10 de 2014, às 15 horas e 57 minutos. Em 10 de 12 de 2015, data da reunião de retomada das atividades dessa
É curioso porque essa foi a primeira reunião pós-paralisação das atividades do CARF, né, dessa primeira turma da 4ª Câmara da 3ª sessão, após o período de paralisação deste CARF, foi proferida a resolução CARF número tal, de relatoria do nosso ex-presidente aqui dessa turma, o conselheiro presidente Júlio César Alves Ramos, cujo relatório e voto reproduzimos abaixo em sua integralidade. É uma exigência por meio de carta de cobrança, eu faço transcrição. Não entendo, no entanto, ser essa afirmação suficiente para acatamento da petição. Por esse motivo, ele votou para o retorno dos autos à unidade para a devida comprovação da tempestividade da apresentação do recurso. Em 5/1/2016, a contribuinte protocolou petição requerendo cancelamento da diligência determinada, uma vez que o protocolo de recurso voluntário se encontrava disponível nos autos. Eu lembro dessa sessão porque os advogados estavam presentes e queriam um prazo suplementar para apresentar o documento comprovando a tempestividade do protocolo, mas acabou sendo baixado em diligência. Em 15/3/2016, a DIORT, da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil para os Contribuintes, a DEMAC, do RJO, Rio de Janeiro, formulou despacho de situações florestais, na qual esclareceu que o recurso voluntário interposto é tempestivo nos seguintes termos. Em sessão realizada em 6 de outubro de 2017, essa turma decidiu converter o julgamento de diligência para superar as questões referentes à aplicação do 170A e do CTN da semestralidade. A unidade local da Receita verificasse a regularidade e suficiência dos créditos para a quitação dos valores que visam extinguir por meio da compensação. A Superintendência Regional da Receita Federal prestou as seguintes informações. Deixa eu pular aqui só para a parte mais importante para a gente. Em planilhas folhastais, o contribuinte demonstra a existência do seu crédito, considerando como base de cálculo a contribuição PIS, faturamento dos meses anteriores, semestralidade, com crédito apurado no valor pleiteado de R$ 3.493.000, atualizado até 31/12/95, a contribuinte compensa a crédito de PIS nos moldes do 66 da 8383, dos períodos abaixo indicados, de acordo com o informado despacho decisório número tal. Tentar que são os débitos constantes no processo. Entretanto, em resposta à intimação número tal, a contribuinte informou que o PIS do período de apuração de setembro de 2001 foi também compensado com crédito em análise no valor de R$ 589.000. Em consulta aos sistemas da Receita Federal, consta que este débito está inscrito em dívida ativa a partir do processo final 25. Trago a transcrição da tela do CIEF. Vale aqui também relatar que no despacho decisório, a ressalva quanto ao débito compensado de setembro de 2002. A compensação foi considerada não declarada, uma vez que a partir de 1/10/2002, qualquer compensação de tributo e contribuição, mesmo aquela envolvendo tributos e contribuições da mesma espécie, só poderia ocorrer mediante a apresentação de declaração de compensação, em razão das alterações da medida provisória número 66 e da 9430. Voltou a resolução do CARF, que determinou a apuração de suficiência do crédito da semestralidade, a contribuinte em resposta à intimação apresentou documentos fiscais contábeis que comprovassem as bases de cálculo dos períodos pleiteados. Apresentou o DIPJ, balancete semestral. Valores utilizados pelo contribuinte pela formação da nova base de cálculo de acordo com a Lei Complementar 770 foram confrontados com os valores dispostos na DIPJ, razão e balancete, e esses mostraram compatíveis, sendo, portanto, aceitos. Os pagamentos foram confirmados a partir dos sistemas informatizados da Receita, cálculos realizados a partir tal. Conclusão. De acordo com a análise que foi feita, concluímos que há um saldo credor em favor do contribuinte no total de R$ 3.493.653,78, atualizado em 31/12/95. Então, encaminhe-se para prosseguimento, principalmente no que tange ao débito de PIS, no valor de R$ 714.000, posto que para este não houve apresentação de decompro. A recorrente apresentou petição de folhas tais em que sustenta. O crédito de R$ 3.493.000, que foi atualizado até 95, foi suficiente para extinguir tanto os débitos objeto do presente processo, como também os débitos de PIS de agosto de 2001, no valor de R$ 598.89.000, objeto do processo final 25, atualmente escrito em dívida ativa, conforme memória de cálculo das compensações realizadas com crédito objeto de pagamento de agosto de 92 a outubro de 92, a saber. Trago aqui a planilha apresentada pela contribuinte em sua manifestação.
Mas essa ressalva quanto ao débito período de apuração 9 de 2002 é desinfluente e nem era objeto de diligência, porquanto a validade da compensação desse débito de PIS é uma questão já superada, confirmada que fora por decisão deste próprio CARF, conforme se depreende no seguinte trecho, né? O que somente passou a ser necessário a partir de maio de 2003 com a Instrução Normativa 323 de 2003. Considerando que o prazo prescricional para a cobrança do débito de PIS de setembro de 2002 teve início em 31 de 3 de 2008, a fiscalização dispunha até 31 de 3 de 2013 para promover a cobrança fiscal. Como até o momento não se tem qualquer notícia de execução fiscal do referido débito, é certo que o direito de cobrança, em última análise, está fulminado pela prescrição. É o relatório, presidente. Muito obrigado. Eu vou dar agora a palavra à doutora Kátia. A doutora terá 15 minutos para a sua sustentação, doutora. Por favor, pode ficar à vontade. Obrigado pela participação. Obrigada, doutor Leonardo. Acho que o relatório foi bem completo. Na verdade, acho que a questão foi muito bem dirimida pela diligência fiscal, que analisando com bastante cuidado a documentação fisco-contábil da empresa, pôde confirmar a suficiência do crédito utilizado nas compensações, né? E como muito bem colocado pelo Dr. Leonardo, esse CARF, em relação ao período de apuração de setembro de 2002, já havia observado que a obrigatoriedade da DECOMP ela é só posterior, o que não pode prejudicar o pleito da contribuinte. Então, eu pugno pela procedência do recurso voluntário da contribuinte e coloco à disposição para dirimir eventuais dúvidas desse colegiado. Muito obrigada. Ok, doutor, agradeço a palavra, então retorno ao doutor Leonardo para concluir. Presidente, uma questão de ordem, acho que escrevendo que o Ronaldo está impedido de ser relator da DRJ. Nesse caso, tem que ter uma é isso aí, eu vou tirar você, Ronaldo. Vou te expulsar, depois você volta, tá? Eu passo no zap. Eu acredito que não vai ter. Não, mas tudo bem. Mas ele volta. Não, tem que seguir um protocolo. Eu não sabia, não se manifestou, eu não sabia. A doutora Fernanda quer falar, doutora Fernanda? Não, é só isso, não é me avisar, né? Bem observado. Obrigado. Então, doutor Leonardo, por favor, para prosseguir. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor, pela sustentação. Inicialmente, é de se dar provimento ao recurso voluntário apresentado pela recorrente quanto à parte não controversa, qual seja crédito de PIS do período de apuração 9 de 92 a 11 de 92, referente à semestralidade, no valor total de R$ 3.493.000, atualizado até o ano de 95. Quanto ao débito de PIS de setembro de 2002 no valor de R$ 714.000, diversamente da posição sustentada pela recorrente, na época não havia obrigação da apresentação da DECOMP, o que somente passou a ser necessário a partir de maio de 2003, com a edição da Instrução Normativa 323 de 24 de 4 de 2003. A DCTF, portanto, no sentido do artigo 14 da Instrução Normativa 21 de 97, era o veículo próprio para a realização dos tributos da mesma espécie, sob o palio do artigo 66 da 8383. Nesse sentido, diversos julgados, inclusive alguns aqui da quarta Câmara. Assim, reconhecido que a recorrente realizou tais procedimentos, é mistério reconhecer o crédito pleiteado. Antes de todo exposto, é de se conhecer e dar integral provimento ao recurso voluntário. É como voto, presidente. Ok, agradeço o voto. Perdão, agradeço o voto. Alguém gostaria de fazer a colocação? E não havendo discussão, vamos para a votação, então. Pois não, doutor Lázaro, pode falar. Eu estou olhando aqui qual foi o pedido. O Leonardo, o pedido, na verdade, foi pela compensação, né? Pedido aqui do recurso voluntário? Sim. Pedido foi pela compensação. Ele apresenta as compensações e faz o pedido. Você pergunta isso por ser mencionar que existe uma carta cobrança. Não, porque o valor que está aí, ele é suficiente já para cobrir toda a compensação? Segundo a diligência, sim. Porque a diligência concluiu por 3 milhões... Não estou conseguindo ver aqui, gente, se você entende errado.
sem acesso. Não, desculpa. Foi o suficiente para atingir todos os dados do presente processo, como também do PI. Não, perdão. Eu acompanho o relator. Ok. Doutor Oswaldo, como vota, por favor. Relator. Doutor Carlos Montaroli, como relator. Doutora Fernanda. Com o relator. Doutora Maria Eduarda. Acompanho o relator. Ok, eu também acompanho o relator. Então, vamos proclamar o voto. Por unanimidade, essa turma reconhece e dá integral provimento ao recurso voluntário. Doutora Kátia foi bem-vinda aqui, espero encontrá-la numa próxima situação melhor, e vou retirar da sala então, ok? Obrigada. Uma boa tarde para a senhora, felicidade. Tchau, sucesso. Tchau. Muito bem, agora tem que chamar de volta o nosso amigo. E meu telefone congelando. Vamos lá. Presidente, Pode falar. só aproveitando a oportunidade, a doutora Luísa, do item 194 a 196, já está na sala também. Entendi. O doutor Leonardo também. Deixa eu ligar para o Ronaldo, não sei se ele está... Opa, o Léo caiu. Tem que ver se nesse outro Ronaldo também não está impedida, né? Eu vi que é a companhia de bebidas Ipiranga, em vez de ser distribuidor Ipiranga, mas não custa olhar. Ele vai, mas Quem que viu? Eu já tenho observado isso nos meus. Foi você que viu? Eu sempre olho se o Lázaro, se o Tom, ou se o Ronaldo também já está olhando. Não sei se o DRJ ajudou, o Léo botou no voto dele. O Léo botou no voto dele quem tinha sido o relator da DRJ, por isso que eu atentei. Eu botei o nome dele, eu sempre boto por isso, porque é impedimento objetivo, né? Eu sempre boto. Guardando aqui. Ele está com dificuldade para voltar agora, acredita? Meu Deus. Gente, está difícil. Olha, de todos que nós fizemos, não teve esse problema, né? Você vê São Paulo aí, todo mundo. Só que isso está aumentando a utilização. Eu acho que deve estar dando muita demanda, né? Só pode. Ontem, hoje, com essa chuva forte que está por aqui, eu tenho visto até a pessoa da Receita outras dificuldades aqui na minha rua, aqui é problemático. roubaram os cabos de cobre da Oi. Estou sem telefone, eu tenho um telefone da NET, da Oi, né? Cara, estou sem telefone, eu tenho que ligar para eles. Ainda tenho que ligar para dizer que não tem telefone, eles não estão colocando todo mundo, é tanto pedido, estão atendendo quem tem, é um absurdo. E os próximos, você já botou o voto? Voz, Léo, som. Companhia Ipiranga, né? Agora é Companhia Ipiranga de Produtos. Não, agora desculpa, é Companhia de Bebida Ipiranga, é outra Ipiranga, é bebida agora. Aquela era o álcool, essa é o álcool da bomba que virou bebida. Olha, Tom, no processo anterior, só para fazer uma correção lá, o meu nome está invertido. Está Ronaldo Dias Souza, quando o meu nome é Ronaldo Souza Dias. Mas isso é culpado ao presidente da tua turma, que liberou isso assim errado, não? E a região fiscal não é a 8ª, é a 7ª. Mas é citado, está lá no relatório, quando se faz referência ao acordo da DRJ, tem esse errinho aí. Não prejudica em nada, mas não custa nada retificar também. O Léo, quando fizer ele no voto dele, vai botar lá o nobre, pedido. Bom. Eu sempre copio e colo lá do acórdão da DRJ, eu aprendi isso com o Eloy Eros fazer para evitar impedimento mesmo. Mas eu vou corrigir o seu nome, então. Foi por isso que você não viu, né, Léo? O nome estava diferente. Era outra região. É verdade, faz tanto tempo. E eu lembrava desse caso, que foi o primeiro caso que a gente julgou na retomada do CARF. Entendi. Eu tô quando o CARF parou? Eu acho que estava na pandemia, rapaz. Não, foi na presidência do Júlio. Dezembro de 2015. Minha primeira sessão. Eu lembro perfeitamente que tinham 2 advogados que estavam pedindo a retirada de pauta para comprovar a tempestividade. Entendi. Eu só estou falando enquanto está baixando aqui. Vai baixando que eu vou ter que salvar para eles. Eu já vou pedindo então o Fabemar, doutor,
Por gentileza, pode chamar a advogada Luísa Amaral Ferreira? Faria a convocação, presidente. Muito obrigado. Eu vou... Quando você baixar, eu me avisa que eu... Foi? Mandei para vocês. Eu vou entrar no caixa aqui e vou baixar para a caixa da turma. O meu nome, tá? Itens 194 a 196 da pauta, doutora Luísa. Seu processo serão julgados agora. São dois, Léo? 195 e 96, é isso? Eu tenho 94 também, deixa eu colocar também o 94. 194 a 196 da pauta, doutora Luísa. Seus processos serão julgados agora. Por gentileza, verificar a mensagem privada no chat. Pronto. Enviados, presidente. O 2009-89 é qual, Léo? 89. 89 é o da pauta 195. Tá, obrigado. Pronto, está na pauta, 195 está entrando. Acabei de salvar. Está no meu nome, viu, pessoal? Está na pasta Tom Pierre. Está entrando lá. Já foi. Está vindo outro. Houve um erro. Oh, meu Deus. Tá, isso aqui já foi 2 vezes. Não adianta. 2009-89. Vou fechar aqui. Não, próximo. 2094. Vamos pegar o 94 primeiro. Os três vão ter a mesma proposta de encaminhamento, presidente. Ok. Setembro. O meu é 194, estou botando na pasta. Já está na nossa pasta. E agora eu vou botar o 96, tá? O 195 não está aparecendo nada não, hein? Ué, eu salvei. Não está na minha pasta? Entre e volta. Vê se está lá, por favor. Tem que na minha pasta Tom Pierre. Aí sai, é porque eu estou salvando, aí pode ser que não tenha entrado. Nove quatro, 95. Eu vou abaixar agora. O 2009-23 é o 96, né, doutor Leonardo? O 96? É um 2009-23? Isso. Perfeito. Então é o último que vai entrar agora. Presidente, se quiser que eu comece o 94, pode ser. Doutora Luísa, boa tarde. Bem-vinda à nossa turma. É que nós estamos com um problema operacional de internet. Eu estou fazendo aqui, colocando uma minuta para os outros conselheiros acompanhar o voto. E eu vou dar a palavra, então, ao doutor Leonardo, que é o relator da pauta dos itens 194 e 19596 da Ipiranga, a qual a senhora está representando. Então, eu vou passar a palavra ao doutor Leonardo já para iniciar o trabalho. Ok, doutora? Bem-vinda à sessão. Muito obrigado. Obrigada, boa tarde a todos. É um prazer. Muito bom, obrigado. Por favor, doutor Leonardo. Agradeço, presidente. Bem-vinda a doutora Luísa. Então, complemento o relatório de folhas número tais, encartado na resolução número tal de minha relatoria, mas cujo voto vencedor foi redigido pelo conselheiro Robson José Bairro, proferida por esta turma em sessão de 18 de abril de 2018. Naquela oportunidade, decidiu-se por voto de qualidade converter o julgamento de diligência para que a unidade preparatória da Receita Federal, em primeiro lugar, apurar saldo credor do contribuinte pelo restabelecimento dos créditos por aquisições isentas, consoante decisão do mandato de segurança coletivo número tal,
com a apuração do valor a ressarcir até o limite somatório dos créditos passíveis de ressarcimento pelo artigo 11 da Lei 9779, como a lhes exemplificado. Elaborar relatório circunstanciado. Naquela toada, o auditor fiscal responsável pelo cumprimento da resolução respondeu nos seguintes termos. Atendendo a solicitação do CARF, a fiscalização em cumprimento ao TDPF número tal, efetuar os ajustes necessários visando a adequação do lançamento da adesão do CARF nos termos das premissas a seguir listadas. Primeiro, foram incluídos na apuração do montante dos créditos de IPI a ressarcir os valores de IPI relativos à aquisição de insumos isentos, 5.573.000, que haviam sido excluídos durante os trabalhos de fiscalização. 2. Foram efetuados novos cálculos para apurar o valor do crédito de IPI a ressarcir. E 3. Visando elucidar as operações mencionadas nos itens acima, 1 e 2, esta fiscalização elaborou, bem como juntou ao questionado processo demonstrativo expresso em reais do crédito de saldo credor de IPI a ressarcir do período de 1º de janeiro de 2004 a 31 de 3 de 2004, referente ao primeiro trimestre de 2004. Faço a transcrição demonstrativo elaborado pela unidade. A recorrente se manifestou acerca do relatório produzido ao dizendo que identificou equívocos no demonstrativo elaborado pela unidade. Não foi considerado na reconstituição da escrita fiscal relativa ao 1º de janeiro de 2004 o saldo credor de IPI apurado no período anterior ao valor de 1.425.000. E B. Foi mantida a glosa de crédito de duplicidade de embalagem inscrita na coluna H no valor de 957.446, que já havia sido cancelada pela segunda turma da DRJ de Ribeirão Preto no julgamento do processo administrativo número tal. É o relatório complementar, presidente. Ok, agradeço a sua relatoria. Doutora Luísa, darei à senhora 15 minutos para a sua sustentação. Por favor, pode ficar à vontade e dar início. Obrigado. Presidente, se me permitir, só uma brevíssima parte. Nesses casos, já gostaria de adiantar, doutora, que é uma proposta de diligência, de resolução. Boa tarde a todos. É um prazer revê-los, ainda que virtualmente. Eu queria só noticiar um fato, doutor Leonardo, eu não sei se está aparecendo no sistema, que a gente protocolou uma petição no dia 18/9. Eu não sei se ela foi efetivamente juntada. Como o senhor não mencionou no relatório? Provavelmente foi, doutora, mas esse processo, eu estou com a data dele aqui, eu baixei no dia 14. Então, provavelmente eu não vi a juntada. Não, então eu vou dividir a minha sustentação em 2 momentos, só para esclarecer a razão da gente ter feito a juntada dessa petição, porque há um fato superveniente às diligências que pode ser que altere, a sua conclusão e a conclusão da turma. Foi por essa razão que a gente protocolou a petição. A discussão, nesse caso, como muito bem relatado, é a discussão dos créditos de IPI decorrente da aquisição de insumos isentos da Zona Franca de Manaus. E no processo 194 tem uma discussão pequena de uma duplicidade, de uma aquisição de material de embalagem, mas essa questão, inclusive, já foi sanada pela diligência, então não é mais um ponto controvertido. Em 2018, quando esse processo foi julgado, já havia sido julgado o processo correlacionado do auto de infração, porque houve uma glosa na escrita que deu origem ao auto de infração e existem esses 3 pedidos de ressarcimento e declarações de compensação. Na ocasião, foi muito discutido aqui na turma, e foi inclusive por voto de qualidade, a aplicação do mandado de segurança coletivo, e essa turma entendeu que a aplicação desse mandado de segurança coletivo nos pedidos de compensação deveria ser de forma diferenciada do auto de infração, porque na ação judicial não teria sido pedido expressamente o reconhecimento dos pedidos de ressarcimento, de eventuais pedidos de ressarcimento, que ali a discussão seria só dos valores da escrita. Por essa razão que foi determinada a diligência para verificar a restrição dos valores na escrita e o impacto disso nos pedidos de ressarcimento, nesses 3 pedidos de ressarcimento. E realmente tivemos 2 diligências, porque a autoridade não cumpriu na forma que a turma havia solicitado. O fato superveniente que eu gostaria de ressaltar aqui é que hoje você tem uma decisão transitada em julgada do Supremo Tribunal Federal reconhecendo
o direito ao crédito, né, da aquisição dos insumos isentos oriundos da Zona Franca de Manaus, né, que isso foi proferido no recurso extraordinário 592.891. Essa matéria já foi muito aqui debatida, né, no CARF, porque você tinha entendimentos tinham turmas que já aplicavam o entendimento do STF, mas a Câmara Superior ainda não aplicava, mas fato é que agora a questão se tornou definitiva, porque transitou em julgado a decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí, rapidamente, eu vou só relatar qual é a tese, né, que foi fixada lá no tema 322, há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos isentos, matéria-prima e material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime da isenção. E aí tem dois fatos que realmente são muito recentes e que são muito importantes, que mostram que essa questão já está realmente definitiva. A própria Procuradoria da Fazenda Nacional, ela incluiu essa tese, né, a tese do RS 592891, na lista de dispensa, né, de contestar e recorrer. E aí ela encaminhou, né, a sua nota explicativa para a Receita Federal, e a Receita Federal também já incluiu essa matéria na lista dela de observância. E o próprio CARF, né, no próprio site, né, desse tribunal, já aparece lá, vocês têm aquele linkzinho, né, relação de decisões vinculantes em matéria tributária federal proferidas pelo STF na sistemática de repercussão geral, que devem ser observadas por esse tribunal. E aí, se você for lá naquela, né, é um quadrinho que tem várias decisões, e aí já consta aqui, né, o RS 592891, aí a tese da repercussão foi aquela que eu li anteriormente, e aí, inclusive, tem, né, no quadrinho, delimitação da matéria julgada conforme a nota explicativa da Procuradoria. Então, já há o reconhecimento, né, aqui da Procuradoria. Então, eu gostaria só de ressaltar que, em relação ao despacho decisório, né, que foi proferido nesse pedido aqui de ressarcimento, a discussão ali, você não tinha discussão de valores, tá? O despacho decisório, ele reconhece que a discussão eram duas, tão somente, que era a aquisição da Zona Franca de Manaus e os 900 mil de embalagem, e aí ele coloca, se vocês me permitem ler, né, o despacho decisório, vai ficar bem claro quais são os valores que estão em discussão. O despacho, um trechinho final. O estabelecimento industrial apropriou-se indevidamente, no período de janeiro a setembro de 2004, em sua escrita fiscal, livro-registro de entradas e livro-registro de apuração, de créditos de IPI, relativos a aquisições de matérias-primas isentas do citado imposto. Isenção extra condicionada à localização dos fornecedores na Zona Franca de Manaus. Conforme pode ser verificado no demonstrativo de aquisição de insumos isentos, com IPI creditado, anexado nas folhas tais, elaborados por essa fiscalização. Assim, do valor pleiteado pela empresa, deve ser excluído o montante total do crédito solicitado. O crédito solicitado foram 3.095.852,57, sendo 2.135.405,74 resultantes de créditos indevidos na aquisição de insumos isentos, demonstrativos de folhas 1758, 1767 e 957.446,83 decorrentes de duplicidade de créditos incidentes sobre embalagem na aquisição de retorno de industrialização por encomenda. Esse valor de 957, a própria diligência já reconheceu que realmente tinha sido lançado em duplicidade e não havia sido excluído. Mas o valor de 2.135.405,74 não foi integralmente reconhecido pela diligência justamente pela limitação do mandado de segurança coletivo e por diversos equívocos na hora de recalcular que a autoridade cometeu. O que a recorrente traz aqui para conhecimento é que essa questão toda, objeto da diligência, frente ao julgamento do Supremo Tribunal Federal, ela perde a razão de interesse de existir, porque os argumentos são autônomos e suficientes. O mandado de segurança coletivo era um argumento para o direito ao crédito, né, dessas matérias-primas adquiridas da Zona Franca de Manaus. E
o reconhecimento do Supremo Tribunal Federal é autônomo. Então, uma vez existindo essa vinculação e esse entendimento em repercussão geral, realmente a gente não precisa mais discutir a questão do mandado de segurança que foi discutida e que foi objeto da diligência. Esse era o primeiro ponto que eu gostaria de trazer a conhecimento da turma. A outra questão que eu imagino que seja o que o doutor Leonardo mencionou, da propositura de nova diligência, é porque realmente, mesmo após a segunda diligência, a autoridade não cumpriu o que essa turma determinou. Expressamente na resolução anterior, foi determinado que fosse considerado o valor de 900 e poucos mil referentes à duplicidade da embalagem e que fosse considerado o saldo credor do período anterior de 1.400.000 e pouco. E, de fato, a autoridade não considerou esse valor, expressamente ela diz que não está considerando, e mais, quando ela faz o recálculo todo da escrita, ela não considera, na reconstrução da escrita, todos os valores dos períodos anteriores. Ela considera como se a escrita fosse estanque por período, e ela não arrasta os saldos dos períodos anteriores para fazer a reconstrução completa. Então, acaba que causa uma distorção enorme no valor, e por essa razão não houve o reconhecimento do valor total. Resumindo, né, a recorrente pede, inicialmente, que seja reconhecida a decisão do Supremo Tribunal Federal, homologada integralmente as compensações, porque esse é um argumento autônomo e suficiente para reconhecer e para reformar o despacho decisório, que a única razão do despacho decisório foi realmente entender que essas aquisições não dariam direito ao crédito. Caso assim não se entenda, pede que então seja realmente baixado em diligência para que a autoridade faça, né, o cálculo na forma em que essa turma já determinou, né, sem poder emitir juízo de valor e desconsiderar o que já foi decidido. Muito obrigada. Ok, doutora, obrigado pela sua sustentação, as informações importantes e relevantes do processo. E vamos colocar aí em votação, doutor Leonardo, por favor, como é que se manifesta? De fato, nós temos aqui o julgamento pelo Supremo. Agora, minha proposta se voltou exclusivamente para baixar em diligência para o cálculo. Vocês entendem que já a gente está preparado para votar? Eu posso simplesmente adotar aqui o posicionamento do Supremo, que nós estamos vinculados, ou não sei se alguém tiver alguma ideia. Olha, se for só isso mesmo, se tiver discutido só a questão de insumos vigentes das ZFM, mas ela está adquirida de quem está dentro das ZFM ou ela está adquirida de fora das ZFM? Isso também tem uma diferença. É ZFM adquirido de ZFM ou é ZFM adquirido de fora da ZFM? De fora, né, doutora? Isso. A Ipiranga, ela está fora da ZFM, ela está localizada em Ribeirão Preto, e ela adquire esse concentrado de quem está dentro da ZFM. A Recofarma está dentro, elabora lá dentro e vende para quem está fora, que está em Ribeirão Preto. Então é justamente o que o Supremo decidiu, não tem, sei lá, né? Alterar a aplicação direta, assim, tudo bem, se quer manter a diligência, o que abunda não prejudica, mas a aplicação direta, assim, acho que a gente pode resolver esse processo. Passou por 2 diligências, a fiscalização está empatando. Mas a questão não é essa, né? Pelo que está aqui, a recorrente se manifestou acerca do relatório, aduzindo que não foram consideradas a reconstrução da escrita fiscal relativo ao 1º de janeiro de 2004, só porque o credor de IPI apurado pelo ano anterior no valor de 1.425, e foi mantida a glosa do crédito em duplicidade, que a doutora acabou de comentar. Mas isso, salvo engano, foi antes do julgamento do Supremo. Sim, mas o julgamento do Supremo não influencia em relação a isso. Influencia, porque aqui a gente tem um fato superveniente. Como a gente ainda está com a bola, a gente deve ainda aplicar a decisão do Supremo, pelo Ricardo. Não, mas eu entendi, a decisão já foi aplicada. O que é que a decisão do Supremo influencia na questão da alegação de que não foi reconhecido só o credor do IPI do período anterior?
Porque, salvo engano... Isso é uma questão de cálculo e reconstituição da escrita fiscal, né? Não, mas salvo engano, o voto vencedor foi do Robson, não foi o meu. Então, eu acredito que o contribuinte não tenha ganhado nesse ponto, não foi isso, doutora? Se tiver fresco... Se a doutora puder esclarecer... Se eu puder esclarecer, ótimo. É justamente isso. O que aconteceu? O julgamento ocorreu antes dessa decisão do Supremo. Então, o entendimento do CARF ainda era no sentido de não reconhecer esses créditos, porque você ainda não tinha uma posição do Supremo. Mas esse processo aqui específico, além do argumento de ter uma decisão do Supremo, existe também uma decisão judicial proferida no mandado de segurança coletivo, impetrado pela Associação dos Fabricantes de Coca-Cola. E aí existia toda uma discussão se essa decisão judicial era aplicável ou não a quem estava fora do território do Rio de Janeiro, que foi onde foi impetrado esse mandado de segurança, e Ipiranga até em Ribeirão Preto. Então isso foi muito discutido no CARF. No auto de infração da Ipiranga, essa turma reconheceu que essa decisão judicial deveria ser aplicada à Ipiranga mesmo fora. Só que quando veio para julgamento as PERDCOMPs, as declarações de compensação, o Dr. Robson entendeu que a aplicação do mandado de segurança coletivo não era automática, como fez no auto de infração, porque o pedido do mandado de segurança coletivo seria tão somente para os créditos escriturais, para os créditos que estavam na escrita, e, consequentemente, teria que ter... Os pedidos de ressarcimento ficariam limitados a esses valores da escrita fiscal. Então, deveria sim ser feita a reconstrução da escrita, e por isso que baixou em diligência, para verificar o limite do que tinha sido reconhecido no mandado de segurança coletivo. E agora, o que eu trago para conhecimento é que existe um outro argumento autônomo e suficiente, que eu não preciso mais do mandado de segurança coletivo. Então, aquela discussão do limite dos créditos, que foi o que prevaleceu pelo voto do Dr. Robson, ela deixa de ser relevante para o presente processo. E, consequentemente, toda a diligência que foi feita para tentar apurar os créditos, considerando aquele limite do mandado de segurança coletivo, ela perde o sentido, porque eu tenho hoje uma decisão do Supremo que diz que a aquisição de insumos isentos dá direito ao crédito sem qualquer limitação. Então, não tem uma limitação da escrita, na verdade, o que é decorrente da aquisição do material, né, no caso aqui do concentrado, ele tem que dar direito ao crédito. E se a gente for para o despacho decisório, proferido nesses 3 processos, não há nenhuma discussão de valor. O despacho decisório reconhece o que é o valor da Zona Franca de Manaus. Só que ele nega esse valor por entender que a Ipiranga não teria direito a esse crédito, porque ele acha que a aquisição de insumo isento não dá direito ao crédito. E hoje, tendo uma decisão do Supremo vinculatória que dá direito ao crédito, é esse fato que eu estou trazendo para conhecimento, de que torna tudo que foi feito da diligência realmente sem efeito, porque é autônoma a decisão do Supremo. Doutora Luísa, eu estou vendo aqui, ó, o relatório do acordo aqui. Naquela oportunidade, decidiu-se por voto de qualidade e converteu o julgamento em diligência para que a unidade preparadora da Receita. 1. Reapurar o saldo credor do contribuinte pelo restabelecimento dos créditos por aquisições isentas, consoante a decisão do mandado de segurança coletivo, com a apuração do valor a ressarcir. Então, na verdade, independente dessa questão, como a doutora colocou, foi feita a apuração, foi feita a análise em diligência, conforme considerando os valores, mesmo antes da decisão transitada em julgada no Supremo. Só que do resultado dessa diligência, não alcançou o valor que a empresa esperava. Então, o recorrente se manifestou, identificando equívocos nesse relatório que não dizem mais respeito à questão de direito, a haver direito a crédito ou não, ao que foi reconhecido ou não mandado de segurança. Porque isso foi apurado, mas foi um valor inferior. Então, tem aqui que a recorrente considera que não foi considerada a reescrita o saldo credor do período anterior e a questão também do valor em duplicidade, né, do crédito de 957 mil fração. Então, eu não estou entendendo de que forma o trânsito em julgado afeta isso. Para mim não tem nenhuma questão, porque a diligência ela já foi elaborada considerando o teor da decisão.
Se eu puder esclarecer, doutor Lázaro, Claro. Tá perfeita a sua dúvida. Realmente, o que a turma disse era para voltar para a autoridade refazer, considerando sim os créditos de aquisição da Zona Franca de Manaus, mas esses créditos, eles têm um limite para ser aproveitado para fins de perde-comp. Porque o que o Dr. Robson entendeu? O Dr. Robson entendeu que existem os créditos da escrita e existe o que é ressarcível nos termos do artigo 11. E ele entendeu que no mandado de segurança só tinha sido reconhecido os créditos da escrita. Então, o fiscal, ele retorna com esses valores, mas ele apura um limite. Ele compara com o limite dos outros créditos. Então, esse crédito não pode ser superior com os outros créditos que são ressarcíveis. Então, ele faz esse cálculo. E aí, ao fazer esse cálculo, ele comete vários outros equívocos, que não tem nada a ver com só a parte da diferença entre o que é ressarcível e o que não é ressarcível. Mas o que eu estou trazendo para apreciação de vocês é que realmente existe uma questão de direito que passa por cima da questão do que é ressarcível e do que não é ressarcível para fins daquela decisão no mandado de segurança coletivo, porque os argumentos são autônomos. Quando o Supremo reconhece que eu tenho direito ao crédito, ele reconhece meu direito de forma ampla e restrita. O que essa turma aqui tinha entendido, por voto de qualidade, é que no mandado de segurança coletiva eu tinha um limite. Eu tive o reconhecimento, mas eu tive o reconhecimento só na escrita. Então, para fins de pedido de ressarcimento, você deveria verificar o limite dos créditos ressarcíveis. Por isso que dá essa discussão de valores, que no despacho decisório não existiu essa discussão, porque o despacho decisório reconhece tudo é Zona Franca de Manaus e ele nega tudo, porque ele entende que não tem direito ao crédito. Por essa razão que a recorrente entende que a decisão do Supremo ela é suficiente para dirimir qualquer discussão de valor, porque ela passa por cima da discussão que foi travada nessa turma anteriormente, do que seria ressarcível e do que não seria. Tá, eu entendi agora, e essa questão, então, agora ela trata de uma problemática aqui na turma, né? Porque, realmente, eu vou concordar com a decisão da diligência. Realmente há um limite, que é o limite do ressarcível no trimestre. Isso aqui já foi debatido em questões anteriores, quando a gente tinha créditos extemporâneos, era uma outra situação que não tem nada a ver com aqui. Mas, quando é feita a apuração, o saldo credor do trimestre anterior, quando ele não é integralmente aproveitado, ou é feito um pedido de ressarcimento específico para aquele trimestre, ou o saldo dele passa para o trimestre seguinte. É o que a lei determina o aproveitamento, o crédito não utilizado em um trimestre poderá ser aproveitado no trimestre subsequente. Só que esse aproveitamento, e aí está a grande polêmica que existe, esse aproveitamento no trimestre subsequente é com um crédito não ressarcível. Ele passa a ser escritural, por si passível de ser deduzido dos débitos que são apurados na escrita fiscal. Então ele continua sendo utilizado, mas não para fins de ressarcimento, para fins de dedução da escrita fiscal com os débitos apurados posteriormente. Então é por isso que esse ressarcimento, a unidade entende que ela é estanque por trimestre. E eu vejo aqui alguns processos que o contribuinte entende que não, que ele continua disponível. Aí eu já nem sei se é uma questão já nem de diligência, talvez pela questão dos outros 957 mil, mas eu tenho entendimento, se não me engano, até vencido aqui na turma, de que realmente o que a empresa pode solicitar é aquele crédito ressarcível daquele trimestre, o que ficou do trimestre anterior, que esse saldo credor que é solicitado aí, que é questionado pela empresa, ele continua sendo aproveitado, mas para dedução na escrita fiscal. Doutora, só um minutinho, doutora. Só para que seja discussão de direito, né? Doutora, só a doutora Fernanda, então, falar e depois eu dou uma voz da doutora. Obrigado. Não, era só para reiterar que acho que assim, o Lázaro estava tirando algumas dúvidas de fato com a doutora e agora ele já começou a fazer discussão de mérito, né? Então, acho que só para separar e abrir a nossa discussão. E aí ele depois comentou, mas de fato o Lázaro é vencido na matéria de possibilidade de utilização de crédito temporâneo, né? Então, essa turma já até pro Ronaldo que está chegando
saber como é que é a posição que predomina nessa turma. Aqui temos uma nova composição, né? Temos a Maria Eduarda, temos o Ronaldo, então a gente não sabe como é que vai ser definido, porque agora a questão, por que é que eu avancei no mérito? Porque agora a questão que foi posta pela doutora Luísa é de não se fazer mais diligência. É de se dar provimento agora ao recurso. Não, então só tem que abrir com a divergência. Então, tipo, tem que abrir com a divergência nos termos para a gente poder discutir. É só isso, porque começou da discussão de fato, tu mudou para discussão de mérito. Tá bom. Organizar, doutora representante, doutora Luísa, depois doutor Ronaldo e ele que vai ter que dar o voto. Ele ainda não deu o voto e é uma situação que ele está naturalmente estudando e absorvendo as informações e vendo o melhor caminho que ele vai pautar o processo. Eu vou dar a palavra, então, à doutora Luísa, então, depois ao doutor Ronaldo. Enquanto isso. Não, é só mesmo um esclarecimento de fato em decorrência do que o Dr. Lázaro falou. A discussão que foi travada aqui na turma, quando teve o julgamento que saiu vencedor o voto do Dr. Robson, não foi discutindo se podia arrastar de um trimestre para outro. Não foi essa discussão, foi a discussão do que estava sendo discutido no mandado de segurança coletivo e como deveria ser essa aplicação para o ressarcimento. E, na ocasião, o Dr. Robson entendeu que o mandado de segurança coletivo tratava só de crédito escritural. Então, o que ele determinou que fosse feita? A reconstrução da escrita, então, o retorno dos créditos escriturais, e que esses créditos escriturais fossem apurados nos seus limites para cada pedido de ressarcimento. E aqui eu tenho pedido de ressarcimento para o período todo. Então, na verdade, a discussão de arrastar, eu tenho todos os trimestres, eu tenho de janeiro de 2004 até setembro de 2004. Aí, o equívoco da diligência, ao nosso modo de ver, ao executar o que o Dr. Robson mandou, é que ele desconsidera o saldo credor do período anterior na escrita, e não para fins de ressarcimento. Ele não traz, quando ele faz a reconstrução da escrita, ele não traz. E aí eu não estou falando ainda do valor a ser ressarcível, porque se você for ver todos os valores dos pedidos de ressarcimento, aqui, desses 3 trimestres, são muito inferiores ao saldo total apurado. Então, ainda que você faça esses equívocos todos, isso não traz impacto de parcial reconhecimento do crédito. O ponto só que eu gostaria de trazer é que essa questão de discussão de valores não foi objeto do despacho decisório. Então, na verdade, se a gente tratar dessa discussão agora, a gente vai estar tendo uma inovação, porque o despacho decisório reconhece os valores como corretos, só deixa de homologar as declarações de compensação por uma questão de direito, por uma questão de não reconhecer o saldo credor da Zona Franca de Manaus. Por isso que nessa petição que eu trouxe no dia 18, eu não sei se vocês conseguem ter acesso, mas eu coloco a transcrição do despacho decisório para mostrar que realmente ali tinha uma discussão de direito. A discussão de cálculo veio em razão dessa diligência que ocorreu antes de eu ter uma definição de mérito. Hoje em dia eu já tenho uma definição de mérito pelo Supremo. Era só esse esclarecimento. Muito obrigada. Ok, doutor, eu vou dar a palavra ao doutor Ronaldo, por favor, e depois ao doutor Oswaldo. Ronaldo, você está sem som. Sem áudio. Assim, eu peço desculpa porque eu não acompanhei as discussões anteriores desses autos, mas a questão do limite, que parece relevante, que a doutora está tanto frisando, no despacho parece que é um limite do artigo 11 da lei 9779. Esse limite não me parece existir naquele despacho por conta da forma da decisão. Acho que não é a questão do mandado de segurança. Esse limite é um limite legal que, de qualquer forma, não sei se a decisão do Supremo supera isso, mas, de qualquer forma, esse limite
continuaria existindo, permaneceria do artigo 11. Ou seja, a questão de estar decidido pelo Supremo ou pelo mandado de segurança, eu acho que não superaria essa questão que está lá no despacho, que foi feito da resolução, para fazer o cálculo. Esse limite continuaria existindo. Ok. Doutor Oswaldo, o que gostaria de falar? Duas coisas. É uma só avaliação duas. Primeiro, quanto ao Ronaldo, sim, supera, Ronaldo. A discussão encartada no recurso extraordinário com repercussão geral supera a proibição do artigo 11, que é justamente da proibição dos créditos isentos e não tributados. Tá bem claro lá nesse tema 332, se não me engano, né, de repercussão geral. Ponto 2. E aí, pensando no que o Lázaro disse, nós votamos um processo meu da FORNAC há pouquíssimo tempo atrás, junho de 2011, 2019, que tratava, 2020, caramba, que tratava justamente desse tema da impedimento, de compensação do IPI em trimestres posteriores, etc. E nós acabamos baixando em resolução para ver se esses créditos haviam sido consumidos no trimestre. Porque havia uma dúvida se eles haviam sido consumidos ou não. Não sei se seria o caso, então, já que há uma dúvida, aí novamente, se isso foi pedido, se foi consumido em cada trimestre esses créditos, se os pedidos são feitos separados por período de apuração, não sei se seria o caso, então, de somar ao que o conselheiro relator já muito bem colocou em seu voto. Aí eu só acho que seria somar duas coisas. Determinar que se aplicasse o quanto fixado em repercussão geral. Rapidinho. Determinar. Ele não votou. O relator. Sim. Tá bom? Mas assim, pensando nessa. Só para não perder a linha de raciocínio, né? Ele adiantou. Não, tudo bem. Eu queria então, doutor Leonardo, o senhor teria uma condução? Perfeito. Tendo tempo aí das discussões que foram muito boas, né? Trouxeram luz aí à questão. Um minutinho só. Ou não? Então, doutor Jorge, por favor, quiser. Não, é só como realmente você bem colocou, Tom. Realmente, isso você concorda plenamente contigo. O Leonardo ainda não apresentou o voto dele. É que houve uma discussão no sentido de esclarecer o processo, porque tem pessoas como eu também, a doutora Maria Eduarda, o doutor Ronaldo, né, nós somos novos aqui e não sabemos da história do processo. Então, claro que a nobre advogada tem toda a memória, ela está muito assertiva das suas posições, e o doutor Lázaro, por outro lado, também acabou. Então, a gente, assim, nós estamos pensando o que iremos fazer, né? A coisa, e aí já teve conselheiro que falou, realmente a gente tem que não antecipar algo que já nem foi, porque a gente não vê o decidido pelo doutor Leonardo, que está numa situação ímpar, né? Que ele está tentando achar a melhor saída, né? Para esse caso. Só se algum colega que gostaria de fazer uma vista ao processo para estudar. Não. Acho que não é o caso, não. Eu só estava aqui adequando esse pedido para falar. Doutor Carlos. A diligência retornou com um valor de R$ 1.670.000 de saldo a ressarcir. A recorrente concorda com esse valor, correto? Não, a recorrente pede o valor integral, que é o valor de 3.095.852,57. E aí, minha dúvida, então, é o seguinte, essa diferença se deve a quê? Essa diferença se deve à forma de cálculo em que a diligência realizou.
Aí esses equívocos já haviam sido detectados na diligência anterior. Já tivemos 2 diligências. A primeira diligência foi a que mencionei, a questão do Dr. Robson no mandado de segurança coletivo. Quando o processo voltou para julgamento, o doutor Leonardo determinou uma nova diligência. E aí, se vocês me permitem, eu esclareço exatamente qual foi essa diligência, porque houve uma determinação expressa que não foi acatada pela autoridade. Essa diligência foi no dia 21/5/2009. Foi no seguinte sentido. Adotando a premissa estabelecida na resolução anterior, principalmente quanto ao alcance da coisa julgada e considerando os esclarecimentos aduzidos pela recorrente, entendo que a resposta à diligência apresenta erros materiais, na medida em que não considera a reconstrução da escrita relativa ao primeiro decêndio de janeiro de 2004 e em relação à glosa do crédito em duplicidade no valor de 957, objeto do acórdão tal. Isto posto, considerando que em relação à sessão ocorrida em 2018 se entendeu que o processo não se encontrava em condições para julgamento, que os erros materiais apontados tornam os cálculos inconclusivos, voto pela conversão do presente julgado em diligência para que apresente novos cálculos, considerando o resultado de julgamento finalizado no acórdão tal, bem como a reconstrução da escrita relativa ao primeiro decêndio de janeiro de 2004. E o que a autoridade fez? A autoridade não considerou a reconstrução da escrita relativa ao primeiro decêndio de janeiro de 2004. Então, e apenas essa reconstrução já dá essa diferença que a senhora está apontando? Essa reconstrução já dá. E se for feita da forma correta, se for feita arrastando para cada período subsequente, para você calcular o valor de crédito na escrita, para depois sim determinar estanque os trimestres. Então, o que a recorrente quer aqui, ela não quer que seja considerado no pedido de ressarcimento algo que é não ressarcível, de forma nenhuma. A recorrente só quer que o cálculo da reconstrução da escrita seja feita na sistemática que a legislação determina, que é arrastando o valor do período anterior. E isso o fiscal não fez. Ele não arrasta... Como foi início zero, e depois ele não arrasta para os subsequentes. Ele faz de forma estanque. É esse erro que a gente... Acho que está esclarecido agora a questão. Obrigado. Nada. Meus amigos, eu vou dar a palavra... Realmente necessita diligência, né? Eu vou fazer o seguinte, tem aqui a palavra então ao doutor Leonardo, ele já tem um caminhamento, inclusive já repassei aos amigos em pasta, na minha. Doutor Leonardo, então eu vou pedir para o senhor conduzir o voto, por favor, diante dos fatos e informações. Obrigado, doutor, e parabéns aí pelo trabalho. É um trabalho... Congelou. Foi muita emoção, a gente elogiou o trabalho e congelou a tela. Não resistiu à internet. A passar a mensagem que ele está congelado, que ele está achando que está falando. Congelou. Vou ter que derrubar ele. Vou tentar ver se ele volta. Oh, meu Deus. Tá até difícil tirar ele da sala. Se a diligência tivesse sido conforme a resolução, seria caso de provimento. Agora, você não está aqui, Léo. Que eu dei uma olhada num processo que eu tinha já um pouquinho mais antigo, da Represa Ponderante. Léo, aí saiu. Ele saiu sozinho. Léo, tá me ouvindo? Léo? Leonardo? Doutor Leonardo? Eu acho que ele ainda está tentando se logar. Olá. Agora sim. Eu ia te expulsar para voltar. Você saiu e voltou, né? Tá bem. Exato. Vamos lá, então. É que eu fui fazer o elogio e não deu, né? Foi antes da hora. Aí congelou a imagem. Tá bom. Não, muito bom. Esse aqui é um caso que ele é extremamente complexo, tem histórico longo aqui na turma, a doutora já veio sustentar em diversas oportunidades. Eu aprendi muito com ele lá no início, principalmente sobre processo, né? Então, mas agora ele é um processo que ele está mais fácil, porque a questão mais complicada, que era sobre a abrangência da decisão do mandado de segurança coletivo, que era super polêmico, super espinhoso, passou.
né? E o fato é que nós estamos vinculados, né? Então, minha proposta aqui é que, no sentido de que ainda há necessidade de uma diligência, mas nós estamos diante de uma situação um pouco mais tranquila para resolver. Então, eu fiz uma adaptaçãozinha muito simples, muito pequena. Então, o recurso voluntário é tempestivo, preenche requisitos formais, e, portanto, ele toma conhecimento. O curso extraordinário 592.891, deposto pela União, contra acórdão no Tribunal da Terceira Região, discutia-se aproveitamento de crédito de IPI decorrente de aquisições sob regime de isenção de produtos originários da Zona Franca de Manaus, que eram telefones celulares, para serem utilizados na industrialização de mercadorias com saída tributada, compensando com o próprio IPI, em observância ao regime da não cumulatividade. Em sessão realizada em 25 de 4 de 2019, o julgamento desfavorável à União foi finalizado em acórdão, assim emendado, faço a transcrição. Assim, considerando, de um lado, a premissa estabelecida na Resolução 3401-001-375, entendo que a resposta da diligência apresentada apresenta erros materiais na medida em que não considera a reconstituição da escrita fiscal relativa ao 1º de janeiro de 2004 em relação à glosa do crédito em duplicidade no valor de 957 mil, objeto do acordo 3401-004-243. Contudo, necessário que se considere o tema 322 a respeito do creditamento IPI na entrada de insumos provenientes da Zona Franca de Manaus, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, conforme o julgamento de recurso extraordinário 592.891, de relatoria da ministra Rosa Weber, bem como a nota 6, número 18 de 2020, da COJUD, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos da portaria PGFN número 1 de 2014, que regulamenta a Lei 10.522, os quais prevêem a vinculação da Receita Federal às decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Nacional proferidas em recurso extraordinário e repercussão geral ou recursos repetitivos. Isto posto, e considerando que, quando da sessão de julgamento ocorrida em 18 de abril de 2018, se entendeu que o processo não se encontrava em condição de julgamento e que os erros materiais apontados tornam os cálculos inconclusivos, voto pela conversão do presente julgado de diligência para que a Delegacia de Preparo apresente novos cálculos, considerando o resultado do julgamento externalizado no acórdão 3401-004-243, bem como a reconstituição da escrita fiscal relativa ao 1º de janeiro de 2004, levando-se em conta ainda o resultado firmado no tema 322, oriundo do recurso extraordinário 592.891 e a nota 6, número 18 da PFM. Como voto, então, presidente. Agradeço a seu voto e coloco em discussão, acho que já discutimos, né, suficiente, né, antecipamos aqui a matéria, inclusive temos chance à advogada de pleno defesa e direito, uma coisa que, enfim, entendo a questão. Eu vou colocar em votação, então. Doutor Lázaro, como vota? Acompanho o relator. Perfeito, muito obrigado pelo voto. Doutor Oswaldo, como vota? Como relator. Muito obrigado, doutor Oswaldo. Como vota doutor Carlos Pantaroli? Como relator. Ok. Doutora Fernanda, como vota? Como relator. Doutor Ronaldo Souza Dias, como vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Doutora Maria Eduardo, como vota? Eu acompanho o relator. Só queria fazer uma sugestão, Léo, se fosse possível acrescentar no final só a intimação do contribuinte, só para não ter problema depois do resultado da diligência, que eu acho que seria interessante. Ele sabe que está no decreto, mas é bom. Não custa. Acompanho o relator. E eu também acompanho o relator, então, por unanimidade de votos, resolveu essa turma converter o julgamento em resolução nos termos do voto do relator, que fará parte da ata da nossa sessão. Doutora Luísa, parabéns pelas suas colocações claríssimas, sua sustentação, e vamos aguardar uma nova fase desse processo para nos lidar novamente com a sua presença e espero que pessoalmente, fora dessa situação de pandemia, tá bem? Tá ótimo. Obrigado, boa tarde. Muito obrigada a todos. Sucesso, obrigado. Boa tarde. Esse vai valer para os 3 processos, né, doutora? Ela tem que acompanhar mais agora? Não, era o último, desculpa. Perdão, doutora. Eu já anotei. São 3 casos. Desculpa. São 3 casos idênticos. Mas a senhora pode acompanhar aqui, não tem problema nenhum. Desculpa, doutora. Então, os mesmos, então. Está na mesma situação. Então, eu vou fazer o seguinte, vou proclamar que essa decisão da turma
se estende também aos processos 195 e 196, doutora. Aí finaliza, então, sua participação de forma correta, que foi proclamado os votos. Tá bem, doutora? Maravilha, muito obrigada. Foi um prazer. Felicidades. Obrigado, doutora. Um abraço a todos. Muito obrigada. Obrigado. Muito bem, doutor Leonardo, parabéns. Eu tentei fazer aqui uma situação que desse tempo para você poder assentar. As discussões foram frutíferas. Eu vou pedir só um intervalo, de 10 minutos, porque foi muito exaustivo, né? Então, um cafezinho... Leonardo, me passa depois o texto da... eu também quero... Eu estou com um minuto aqui que eu estou tentando te ajudar, fazer a tabelinha. Entra, joga pro gol, tiro do gol.